A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Nef Shine. Hoje leremos o capítulo 2 de Gênesis. Falaremos sobre a grande criação do ser humano, falaremos também do exército que o Senhor criou, falaremos sobre o Jardim do Éden, falaremos também sobre o detalhamento de como o Senhor criou o homem, criou a mulher, falaremos de muitos assuntos importantes no vídeo de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Deus terminou no sétimo dia toda a sua obra que fez, e cessou de fazê-la no sétimo dia. E Deus abençoou o sétimo dia, e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criara para fazer. Estas são as origens dos céus e da terra, ao serem criados, no dia que o Eterno os fez, e toda a planta do campo, antes que houvesse na terra, e toda a erva do campo, antes que germinasse, porque não tinha feito chover o Eterno Deus sobre a terra, e o homem não existia para cultivar a terra, e um vapor subia da terra, e regava toda a face da terra. E o Eterno Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e o homem tornou-se alma viva. E o Eterno Deus plantou um jardim no Éden, dos lados do Oriente, e pôs ali o homem que o formara. E o Eterno Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para se comer. E a árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim. E dali se espalhava e convertia-se em 4 torrentes. O nome do primeiro era Pishom, e rodeava toda a terra de Havilá, onde se acha o ouro, e o ouro daquela terra é bom. Ali se encontra o cristal e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio era Gihon, e rodeava toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio era Idequel, que corria ao oriente de Assur. E o quarto rio era o Eufrates. E o Eterno Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivar e guardá-lo. E o Eterno Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comer, morrerás. E o Eterno Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira frente a ele. E o Eterno Deus formou da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, e trouxe ao homem, para ver como ele o chamaria. E tudo que chamasse o homem, a alma viva, este seria o seu nome. E o homem deu nomes a todo o animal, a ave dos céus e a todo animal do campo, mas para si não se achou companheira à sua frente. E o Eterno Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele adormeceu. Então tomou uma de suas costelas e fechou a carne no seu lugar. E o Eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher, e a trouxe para o homem. E o homem disse: esta aqui é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e assim serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, mas não se envergonhava. O Senhor, ele chama a sua criação de exércitos. Mas para que serve um exército? Um exército, ele é criado para lutar ou se opor a alguém ou a algo. O exército a qual o Senhor está dizendo aqui é a sua criação. São os animais terrestres, os animais marinhos, as aves do céu e também o ser humano. Este é o exército do Senhor. Mas quando pensamos em exércitos, nós entendemos que um exército só é chamado, só é formado, só é criado quando ele vai disputar uma guerra contra alguém. Mas contra quem esse exército faria oposição? Quando o Senhor criou toda a sua criação, este grande exército que o Senhor criou, fora o exército celestial do próprio céu, o Senhor criou este exército na terra para se opor
ao grande inimigo da nossa alma. O Senhor criou esse exército com todo o poder e capacidade de repelir todo o ataque do maligno, através do poder do Senhor, através da glória que o Senhor colocou no ser humano. O Senhor instituiu o ser humano com o poder e com a glória do próprio Deus. Então, quando eu olho para esse trecho de Gênesis 2, eu não vejo simplesmente um homem, eu vejo um ser poderosíssimo, que poderia se comparar em poder e em glória até mesmo com Satanás, até mais forte que ele, até mais poderoso que ele. Porque se entendermos que Satanás era um anjo, ele era um querubim, sabemos que os anjos foram formados do sopro de Deus. Eles também são uma parte de Deus. Mas quando o Senhor ele criou o ser humano, não foi só o sopro de Deus que o Senhor utilizou para criar o homem. Foi o sopro de Deus, foi as mãos de Deus, foi a inteligência de Deus, foi revestido da glória de Deus, foi revestido do poder de Deus, foi revestido da majestade de Deus, foi revestido da autoridade de Deus. Então o ser humano, a princípio, quando o Senhor o criou e o formou, o ser humano era muito mais poderoso que o próprio Satanás. Então o inimigo da nossa alma sabia que em questão de força, em questão de poder, em questão de glória, ele não se comparava ao ser humano. Por isso que a mesma estratégia que o inimigo usou no céu, ele usou contra o ser humano. Ele usou a sua lábia, usou a sua enganação, usou as suas falsas promessas para induzir os anjos ao erro e também para induzir o homem ao erro. Mas quando formos para o capítulo 3, entenderemos mais sobre o poderio do ser humano, sobre o domínio, sobre a liderança, sobre o poder a qual tinha o ser humano no início. O texto também vai falar sobre o sétimo dia. Na maioria das Bíblias vai estar escrito que no sétimo dia o Senhor descansou. Mas essa palavra descanso, no hebraico, a palavra utilizada ali é Shabat. Mas Shabat é uma palavra polissêmica. Uma palavra polissêmica é uma palavra que tem mais de 2 sentidos. A palavra Shabat significa sim, descanso, mas ela também significa terminar, também significa parar. Ela tem esses 3 sentidos, descansar, terminar e parar. Porém, quando ela foi traduzida para o nosso idioma, o tradutor optou pela palavra descanso, mas optando por essa palavra fez com que muitas pessoas pensassem que o nosso Deus é um Deus que se cansa, é um Deus que se fatiga, sabe? E sabemos que o Senhor ele não é assim. O Senhor ele não descansa, o Senhor ele não pestaneja, o Senhor ele não dorme, o Senhor não fecha os seus olhos. O Senhor ele está atento a tudo e a todos. Mas infelizmente são traduções que atrapalham muito o entendimento da palavra. Por isso que é bom conhecer as palavras em hebraico, conhecer o original, ir para o original. E quando você vai para o original, você lê o texto e você lê o contexto do texto, é fácil você entender o que realmente o texto está dizendo, através do contexto e através de conhecermos o Senhor, através de toda a sua palavra. Então o Senhor, ele termina a sua obra no sétimo dia, ele a abençoa e ele também a santifica, mostrando que esse dia foi um dia de término, foi um dia de contemplação da sua obra. Neste dia o Senhor cessou a sua obra e contemplou toda a sua obra. Logo em seguida o Senhor vai detalhar como ele criou toda a vegetação da terra. O texto que nós lemos vai dizer que ainda não havia nenhuma planta, nenhuma árvore, não brotava nada na terra, porque o Senhor ainda não tinha feito chover. Então como foi isso? Como o Senhor fez para irrigar toda a terra? O Senhor, quando ele deu ordem para a terra produzir suas árvores frutíferas, seus frutos, suas frutas, legumes, toda a sua vegetação, a terra, ela produziu primeiramente sementes na terra. Toda a terra foi tomada de sementes por toda a terra era cheia de sementes. E para germinar essas sementes, o que o Senhor fez? A palavra do Senhor vai falar que da terra subia um vapor que irrigava toda essa terra. Mas o que era este vapor? Este vapor era uma neblina. Para quem já desceu a serra, sabe do que eu estou falando. Todo o caminho é tomado por uma espessa neblina.
Tanto é que em alguns lugares começa até a chover, começa até a garoar. E quando você sai dessa neblina, o tempo fica normal. Este vapor que o Senhor fala é essa neblina. Essa neblina todos os dias saía da terra. Ela molhava toda a terra. Foi assim que tudo brotou da terra. Todas as árvores, plantas, frutos, toda a grama, toda a vegetação, ela brotou assim, por este vapor, por essa neblina que subia da terra. Em seguida, o texto vai dizer que o homem foi criado do pó da terra. Por isso que dentro de nós temos todas as substâncias que existem na terra, temos dentro de nós. Mas é claro que em porcentagem é bem menor. Mas todas as substâncias que existem na terra estão dentro de nós. A ciência vai dizer que todas essas substâncias que temos dentro de nós da terra, ela veio através da nossa própria alimentação, que realmente sim, tem a ver com a nossa alimentação também. Mas quando vamos para o livro de Gênesis e vemos que o Senhor nos formou do pó da terra, não é sobre só alimentação, mas é porque fomos tirados dela. A palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor ele plantou um jardim no Éden. O nome do jardim não era Éden, mas a região a qual o Senhor plantou este jardim se chamava Éden. O Senhor fez brotar da terra toda árvore bela e toda árvore boa para se comer. Este jardim que o Senhor fez brotar da terra não tinha nada a ver com as árvores, plantas, frutos e frutas que a terra produziu. As frutas não eram do mesmo jeito, os frutos não eram do mesmo jeito. O jardim era um lugar espiritual no mundo natural. O jardim era um lugar a qual Deus descia para falar com o homem. Não era um simples lugar, não era um simples jardim. Era um lugar de comunhão com o Senhor. Era um lugar onde o Senhor ia, passeava, andava e passava um tempo com o homem. Então imagine a grandeza daquele lugar, a pureza daquele lugar, a santidade daquele lugar. Da mesma forma que o Senhor usava o tabernáculo e depois usou o templo de Jerusalém, tanto o primeiro quanto o segundo, todo aquele lugar era santificado, todo aquele lugar era puro, todo aquele lugar era revestido da glória do Senhor. Não era simplesmente um lugar, mas era um lugar a qual o Senhor descia. Era um lugar a qual o Senhor plantava os seus pés para caminhar junto com o homem, para conversar com o homem, para ensinar o homem. Não era um simples lugar, não era um simples jardim. E o Senhor, ele dá ordem para este homem, que de toda a árvore frutífera que ele fez para o homem e também a árvore da vida, o homem poderia comer livremente. Porém, uma árvore que o Senhor colocou no meio do jardim, que o Senhor vai chamar de árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia tocar e muito menos comer daquela árvore. Aqui vemos o primeiro não do Senhor na terra. Aqui vemos o Senhor limitando o homem até um certo ponto. Tudo você pode fazer, tudo você vai dominar, mas nessa árvore você não vai tocar e não vai comer. Nisso o Senhor deu limite para o homem, deu livre-arbítrio para o homem, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Então aqui o Senhor disse o primeiro não para a humanidade. Aqui o Senhor estabeleceu princípios de caráter, princípios de obediência. Estabeleceu o livre-arbítrio do homem querer fazer ou não, ouvir ou não, obedecer ou não. O Senhor colocou o homem no jardim para o lavrar e também para o guardar. Mas guardar de quem? Quem seria mais poderoso que o ser humano, que poderia tomar aquele jardim? O ser humano era para guardar aquele jardim do inimigo da nossa alma, do próprio Satanás, para guardar dele, para que Satanás não fizesse arruaça no jardim, não fizesse bagunça do jardim, não tomasse aquele lugar para si. O Senhor colocou o ser humano ali para subjugar Satanás, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, para que ele não tivesse acesso àquele lugar espiritual que o próprio Deus criou para o homem, não para Satanás. Quando lemos a Bíblia por completo, vemos que Satanás ele tem um certo poder, ele tem uma certa autoridade, mas em comparação ao ser humano, na sua glória, na sua criação, ele não era páreo para o ser humano. Tanto que Satanás ele andava assim no jardim, mas ele sabia que ele não podia ir diretamente contra o homem. Ele não poderia lutar frente a frente com o homem, porque ele sabia que perderia. Por isso que Satanás ele usou de astúcia, tanto para com a mulher,
tanto para o homem, porque ele sabia que num combate frente a frente, em combate de poder e glória, ele seria vencido facilmente pelo homem. Então ele usou de estratégia, da mesma estratégia que ele usou no céu para desviar uma terça parte dos anjos, ele usou da mesma estratégia com o homem e com a mulher. Era guardar de alguém, guardar para um propósito, guardar para manter uma ordem. Vemos também que a partir de agora, quem nomeia tudo na criação é o próprio homem. Antes o Senhor nomeou o céu, a terra, as águas. Antes o Senhor nomeava tudo. Agora o Senhor entrega este poder de nomear as coisas para o ser humano. Então o Senhor traz todos os animais para o ser humano, para que o ser humano desse nome a todos os animais, mostrando para o homem que ele dominaria aquele lugar. O ser humano que resolveria tudo, todas as questões da terra, quem resolveria era o ser humano, para que ele governasse a terra da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor sabia que o ser humano era capaz de dominar. Então o Senhor entrega todo este domínio, todo este planeta para o ser humano, para ele governar da forma que o Senhor sabia que o ser humano poderia governar. Porém, enquanto Adão dava nome aos animais, macho e fêmea, e via todos os casais, o Senhor, que é soberano, sondando o coração de Adão, antes que a solidão entrasse em Adão, antes que Adão começasse a questionar que ele não tinha ninguém como ele, o Senhor disse que não era bom que o homem fique só. É a segunda vez que o Senhor diz não na criação. Antes o Senhor disse bom, muito bom. O Senhor disse não para a solidão que poderia vir sobre o ser humano e faz cair um sono sobre ele e arranca uma de suas costelas. E da costela do homem o Senhor criou uma mulher, uma companheira que ande lado a lado com o homem, que seria amiga do homem, que não deixaria o homem se sentir sozinho quando o Senhor não estivesse lá no jardim com ele. O homem, abrindo os olhos, disse: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Essa se chamará mulher, porque do homem foi tirado. O homem sabia da importância da mulher e o homem sabia que a mulher não era abaixo dele. O homem sabia que a mulher andava do lado dele, porque o homem sabia que ela foi tirada do lado dele. Então o homem sabia a posição da mulher. Desde o princípio o homem sabia a posição da mulher, que é estar do lado. E o homem continua dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aqui ainda não havia outros homens e outras mulheres. Mas Adão já tinha recebido uma ordem do Senhor: frutificai e multiplicai. Adão não estava dizendo aquilo para ele mesmo. Adão já estava dizendo isso à sua descendência. Adão, quando disse essas palavras, ele sabia que a humanidade ia multiplicar e ia frutificar. Ele tinha dito para que a humanidade ela se espalhasse pela terra. Adão sabia que os seus filhos não ficariam para sempre perto dele. Ele sabia que chegaria uma hora a qual eles teriam que partir para outros lugares, para povoar outros lugares. Adão já estava estabelecendo ali como seria, como seus filhos, netos, bisnetos iriam seguir sobre a palavra do Senhor de frutificar e multiplicar e encher a terra. A palavra também vai dizer que tanto o homem quanto a mulher, eles andavam nus, porque não existia maldade, não existia malícia no jardim. Como eu disse, o jardim do Éden não era um simples lugar. Existia amor, existia paz, existia comunhão, existia harmonia entre Deus e a sua criação, entre Deus e o homem. Então não teria o porquê haver maldade, não teria o porquê haver malícia, porque a mentalidade do homem era a mentalidade de Deus. E Deus não tem uma mentalidade de maldade, mas sim uma mentalidade de paz, de amor, de justiça. A maldade, a malícia, ela só veio à tona quando o homem pecou e caiu da graça do Senhor. Mas antes disso, era tudo puro, tudo santificado, tudo era revestido da glória do Senhor, tudo era revestido de bondade. Então por hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, deixe o like e compartilha. Fique com Deus e até a próxima.